A igreja em Lahaina não pegou fogo, incendiou tudo em volta da igreja, as casas, os prédios, mas a igreja ficou intacta. Vou colocar o vídeo aqui para vocês, mas eu queria saber de vocês o que de fato aconteceu ali. Como vocês estão vendo, tudo em volta acabou, o fogo devastou. 2.200 prédios foram devastados pela força das chamas, prejuízo de 27 bilhões de reais. Mas o porquê que essa igreja ficou intacta, aonde tudo em sua volta foi destruído? É sobre esse assunto que eu quero falar para você, porque eu tenho assim uma vasta intuição do que teria sido. E eu quero saber se vocês vão de concordar comigo. Mas primeiro, deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu sou o Sátrio Araújo aqui da TV Paraú e eu conto muito com o seu apoio. Por favor, se inscreva, ative o sininho de notificação. Você vai ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. Deixe também o seu joinha, o seu comentário e, se possível, compartilhe, tá bom? Desde já agradeço de coração. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Havaí, no estado do Havaí, nos Estados Unidos, em especial a cidade de Lahaina. Um incêndio florestal que iniciou-se no dia 8 de agosto e um incêndio de proporções assim gigantesca. É tanto que nunca houvera tamanho incêndio florestal em toda a história do Havaí. É algo assim surreal que atraiu os olhares do mundo inteiro. A imprensa do mundo inteiro estão com seus olhares fitados para o Havaí, gente, porque é algo assim fora do comum. Muitas pessoas, vocês viram aí, né, várias imagens dos carros assim na via costeira. As pessoas tiveram que abandonar os seus carros e pular dentro do oceano, porque chegou de repente o fogo, gente. Os sistemas de segurança, de alarme, não funcionaram, não deu tempo. Foi algo assim imprevisível, ninguém estava esperando aquilo ali, entendeu? Os especialistas estão dizendo, rapaz, é a questão da mudança de clima, de temperatura, o calor muito forte, né? Então, o que acontece? 2.200 prédios foram destruídos, mas a igreja, como vocês viram, está intacta. Ao lado da igreja, até as árvores assim, ao lado da igreja, estão lá, né? E por que, gente? Será que tem o dedo ou a mão de Deus nesse negócio? Ou não? É mais um acontecimento assim, um fenômeno natural? Não, isso aí é coincidência. Coincidência. Porque, não sei se vocês lembram, recentemente teve uma igreja aí, não sei, esqueço qual foi o país, não sei se foi a Inglaterra, foge a memória, que a igreja incendiou. Caiu um raio na igreja, não destruiu nem o prédio próximo, só destruiu a igreja, certo? E agora foi o contrário, destruiu a cidade inteira e a igreja permaneceu intacta. Tem a mão de Deus ou não tem? Eu acredito que sim, que tudo, gente, tem a permissão de Deus, certo? E eu acredito, apesar de que muita gente diz que não, que isso é um evento comum que acontece costumeiramente, mas eu acredito que não, que no século XXI estão acontecendo coisas absurdas, fenômenos nunca vistos antes. Somar o século I ao século XX, nunca houveram tantos fenômenos como no século XXI. Isso somando entre tsunamis, terremotos, maremotos, furacões entrando em erupção, sinal no céu, na lua, nas estrelas. Nunca houveram tantos sinais com tanta constância como nos dias atuais. Concorda comigo? Se concorda, deixa o seu comentário aí. Então eu entendo que Deus está falando com a humanidade. Porque Deus fala de N formas. Ele fala... Na Bíblia a gente encontra a passagem bíblica de Deus falando lá de cima e os discípulos ouvindo a voz de Deus. Por exemplo, quando Jesus foi para ser batizado por João, quando ele estava sendo batizado, desceu uma voz do céu. Se ouviu uma voz do céu que dizia assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E as pessoas ouviram essa voz, foi a voz de Deus. Deus também fala através dos profetas. Muitas vezes Deus falou através dos profetas. Hoje Deus fala ainda
usa pessoas em profecias, mas também Deus usa a natureza, Deus usa fenômenos naturais e sobrenaturais. Apesar de ter sido algo natural, não deixa de ter a mão de Deus. E é uma forma de Deus falar com os homens e de mostrar para as nações que a vinda do Messias, do seu filho, está próxima, gente. E aí é o que acontece. O que acontece, gente? As pessoas estão vivendo como se tivesse tudo dentro da normalidade. Como nos dias de Noé. A Bíblia diz que as pessoas casavam-se, bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. E a Bíblia diz que assim como era nos dias de Noé, assim também será na vinda, na volta do Filho do Homem. Os homens se divertem, vão para o futebol, vão para a balada, fazem o que querem, sabe, se alegram, vivem a sua vida, trabalham e estão se esquecendo da profecia bíblica que se cumpre a cada instante, as coisas estão se afunilando e todas as evidências apontam para um só lugar, para um só propósito, para um só cenário, para um só palco. O palco da profecia está armada e ele virá. Quem crê diz Maranata, que quer dizer ora vem Senhor Jesus. Então era tipo como se Deus estivesse mostrando à humanidade que aquela igreja simboliza o quê? A casa de Deus, lugar de oração, palavra de Deus. E a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, diz Deus. Então, gente, será que a minha conjectura não está certa ou estou equivocado? Será que Deus está mostrando para as pessoas que tudo vai se acabar, mas a palavra dele permanece, a igreja permanece? A igreja ali não é a questão de ser o templo físico, mas é uma mensagem aí espiritual para quem acredita, como eu. Ninguém é obrigado a acreditar. Você pode tratar os fatos como fatos naturais, entendeu? Mas eu não. Eu acredito sim que existe aí algo espiritual, uma mensagem de Deus para o mundo. Tudo pegou fogo, mas a igreja não, gente. O que é isso, gente? O que é isso? É tipo Deus dizendo que tem livramento para a igreja. Tem pessoas que pregam e acreditam que a igreja passará pelo período de grande tri. Entendeu, né? 7 anos de grande tri. Compreendeu? Tem pessoas que dizem que não, que Jesus virá antes da grande tri, que é aqueles 7 anos. E há pessoas que dizem que ele vem depois. Existem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os que acreditam que Jesus virá mesmo no período da grande tri. Então eu sou daqueles que acreditam que Jesus virá antes da grande tribo. Ele vem para arrebatar os seus. Eu acredito assim. Se você acredita diferente, Deus te abençoe. Ninguém vai discutir por isso, não. E o importante é nós termos Jesus como nosso Salvador e se arrepender das nossas mazelas, dos nossos pecados. Entendeu? Então é como se fosse aí um livramento de Deus. Deus mostrando, dizendo assim, olha, haverá livramento para a igreja. Qual a igreja? A igreja católica, a igreja de crente, a igreja... Não, só existem 2 igrejas, eu digo sempre. É uma igreja que sobe e uma igreja que fica. Uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. É o trigo e o joio. O falso e o verdadeiro. Que às vezes se misturam um com o outro, a gente não sabe quem é quem. Mas pelo fruto se conhece a árvore, né? Quem não é de Deus se mostra através dos seus atos, das suas ações, do seu perfil na internet, do seu histórico. Dá para ver. Todos nós, através das redes sociais, somos hoje uma carta lida. Então ali eu entendo que é uma mensagem de Deus dizendo assim, olha, vai pegar fogo, mas a igreja vai escapar. Tipo, Apocalipse, capítulo de número 21, João disse, eis que eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existe mais, porque foram tudo destruído com fogo. Entendeu? Você crê na nova terra, na nova Jerusalém que descerá do céu, a nova Jerusalém. Isso aqui é mistério. É coisa para quem tem que ter, no mínimo você tem que ter fé para acreditar nisso aí que eu estou dizendo. O livro de Apocalipse é um livro
que tem que ter fé. Acredita-se que Martinho Lutero não acreditava totalmente no livro do Apocalipse. Veja só que complexidade. Tem que ter fé, porque não é por lógica. Apocalipse é por fé, não é por lógica. Entendeu? Ou você crê ou não crê. Você vai acreditar que João disse isso. Eu vi. João disse que viu Jesus. Ele disse, eu vi Jesus, eu vi. Ele estava de cabelo branco como a lã, os olhos de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. E tinha um cinto sobre o seu peito, e na sua coxa estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai acreditar no que o velhinho João viu? Ele foi o único dos discípulos que partiu para a eternidade de morte natural. Foi o único. Colocaram ele na ilha de Pátamos, colocaram ele dentro de tambor de betume, de óleo quente, não danificou a pele dele de jeito nenhum. Ali foi um hidratante. Colocou leões ferozes, daqueles leõezinhos do circo não, os leões africanos gigantes, sabe? Famintos. Colocaram os leões lá para fazer companhia a João, só fizeram companhia mesmo. Ele só partiu para a eternidade no dia que Deus quis, na velhice, naturalmente. Porque quando Deus quer, Deus faz. E o que está acontecendo em Lahaina, no Havaí, cenário de muitos filmes, as belezas, as praias belas que atraíam turistas do mundo inteiro, agora tá o caos, né? Mas Deus está no controle, e eu encerro essa mensagem dizendo, haverá livramento para a igreja do Senhor, a igreja espiritual. Eu sou o Sato Araújo, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.